Estamos de volta com o segundo bloco do Contacto Direto. Residir, trabalhar e reunir a família em Portugal passou a ser mais difícil na sequência da nova política migratória. O cenário é rígido, sobretudo nos centros urbanos, com a presença constante da polícia, pronta para deter e expulsar imigrantes em situação irregular. Além de controversa, a nova medida levanta uma série de questões sobre a mobilidade entre os países de língua portuguesa. Carlton Cadeado, especialista em relações internacionais, explica as razões que levam Portugal a adotar esta postura. A entrada mais apertada em território português. Em julho deste ano, o Parlamento de Portugal aprovou o projeto de lei anti-imigração, que modifica a lei de estrangeiros e, entre outras medidas, limita a reunião familiar de imigrantes. Essencialmente, a nova proposta dificulta a aquisição de cidadania e residência, restringe regras para o agrupamento familiar e cria polícia de fronteira, tal como documenta a reportagem. Atualmente, um imigrante que vive em Portugal pode requerer a cidadania por tempo de permanência, após 5 anos morando no país. Na nova proposta, será preciso pelo menos 10 anos. O cidadão que conseguir o visto por permanência só poderá trazer os parentes depois de comprovar que está há 3 anos num trabalho formal com renda de ao menos 2 salários mínimos. Já os vistos de trabalho passam a exigir qualificação, vínculo empregatício e seguro-saúde. O programa também prevê a criação da Força Nacional de Estrangeiros, que vai fazer o controle das fronteiras. O cenário já se faz sentir em vários imigrantes ou aqueles que ainda pretendem emigrar para o país. Essa questão da burocracia, tem a legalização das coisas, que é muito necessária. Mas em algumas coisas confesso que podia estar mais simplificado pelo fato de sermos um país que fala a língua portuguesa e tem esta comunidade de países falantes de língua portuguesa. Mas, enfim, vamos nos adaptando e eu posso afirmar que eu estou bem, estou melhor. Estou em melhores condições que no meu país. Gostaria de estar feliz e bem no meu país, mas o meu país não me dá esta oportunidade, infelizmente. Eu estou bem e estou a preparar o caminho para coisas melhores, planos que já tracei e creio muito que vão se realizar. Agora, estamos a atravessar um período um bocado difícil, por causa do controle da imigração e dessas coisas todas, está a ser um bocado difícil, mas não há nada que não se consiga resolver, até porque o moçambicano tem uma característica muito boa, que é adaptar-se ao meio onde vive. Países membros da CPLP assumiram o acordo de mobilidade, ou seja, circulação livre nos Estados-membros. Mas perante estas restrições, sobretudo de entrada em Portugal, que interpretação pode-se fazer em relação ao discurso político e à realidade prática? O especialista em relações internacionais, Carlton Cadeado, dá razão a Portugal e diz que os Estados são soberanos. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que este é um direito soberano que assiste a qualquer Estado soberano tomar as decisões que julga importantes para garantir a sua segurança, o bem-estar do seu próprio Estado e dos seus cidadãos, incluindo até de cidadãos estrangeiros que vivem dentro do seu território. Então, é normal, é um direito que assiste a um Estado. Agora, do ponto de vista político, há outras interpretações que podemos ter, do ponto de vista social, há outras interpretações que podemos ter, até econômico, há muitas interpretações que nós podemos ter em qualquer situação como esta. A visão empresarial prevê um enfraquecimento econômico, caso a mobilidade seja condicionada na CPLP.
A nível político não está ao nosso alcance, está ao alcance dos políticos, que era criar a livre circulação de pessoas. E depois, numa próxima fase, a livre circulação de bens e numa terceira fase, uma livre circulação de capitais. Porque se os empresários não puderem circular dentro da sua casa, que é o espaço da CPLP, com naturalidade, então não tem essa vantagem. Porque se eu, como empresário em Moçambique, de repente vejo uma oportunidade em Angola e não puder levar os meus capitais e poder circular em Angola, que tiver bloqueios de vistos e por aí fora, ou em Portugal, ou no Brasil, ou na Guiné, então não estamos a criar este espaço de fortificarmos um espaço de alavancagem económica, uma comunidade económica. O que nós estamos a pedir é que se elimine esses red tapes e crie, obviamente, a perspectiva de união para que o espaço da CPLP, na essência, seja uma potência económica. Porque sozinhos somos todos mais fracos, mas juntos, e conseguirmos conquistar este espaço económico e criarmos uma marca CPLP no mundo, nós seremos uma potência mundial. Uma rápida pesquisa realizada pela nossa reportagem mostra as profissões mais comuns entre os imigrantes. Dados divulgados pela Casa de Moçambique em Portugal apontam as seguintes áreas: setor de tecnologia, saúde, serviços, construção civil, entre outros. Um pedreiro iniciante, por exemplo, pode oferir 640 euros, correspondentes a 47 mil meticais. Um valor que pode ser atrativo, mas que fica suplantado com a renda de residência, em que o valor mínimo varia de acordo com a composição do agregado familiar. A título de exemplo, uma residência para somente um adulto pode chegar a custar 870 euros por mês, equivalente a salário mínimo português. Porém, para entrar em Portugal atualmente com visto de procura de trabalho, será necessário que uma pessoa esteja altamente qualificada. Os brasileiros são os mais afetados pela nova legislação. Antes, quem chegava aqui podia entrar como turista e depois pedir o visto de residência. Agora, para ficar no país, o imigrante já tem que chegar com esse visto. Sem o documento, a única opção é o visto de procura de trabalho. Mas esse só será concedido a pessoas consideradas altamente qualificadas. Outra mudança é a criação de uma polícia para expulsar imigrantes. Cerca de 10 mil estrangeiros sem documentos já foram notificados para deixar o país de forma voluntária. A nova lei também prevê a perda da cidadania portuguesa para os estrangeiros que cometerem crimes graves. Além disso, cidadãos de países que tenham o português como língua oficial só terão direito à cidadania portuguesa quando morarem por pelo menos 7 anos no país. Antes, o tempo mínimo era de 5 anos. A presidente de uma associação de imigrantes brasileiros em Portugal afirma que o futuro do país pode ser decidido ao mais alto nível. O próximo passo é pedir para o presidente revisar ou pedir, que o Tribunal Constitucional revise a constitucionalidade desses artigos que ferem alguns direitos e alguns princípios fundamentais, como o direito à vida familiar, como o direito à vida privada e um veto político também. Carlton Cadeado afirma que, em meio a questionamentos sobre a propalada mobilidade que incidem sobre um único país face às novas medidas, relembra o direito de reciprocidade. A outra componente que nós não podemos ignorar é que há uma crítica que é feita agora por causa do projeto de mobilidade dos países da África, da Europa, da Ásia e da América Latina, que fazem parte da CPLP. Então, aqueles que olham para isto dizem, olha, mas por que estamos a discutir então a mobilidade? Não é? Se as medidas que estão a ser impostas agora são medidas que prejudicam a mobilidade.
Essas são perguntas para o governo português, para os cidadãos portugueses e tudo mais responder. Então, há aqui alguém que diz que se nós somos irmãos, então por que os irmãos fecham a porta aos outros? Ademais, Portugal está-nos a fechar a porta, mas nós não estamos a fechar a porta a Portugal. Não é? Em relações internacionais, isso seria o direito de reciprocidade. Se Portugal faz essas medidas que são apertadas soberanamente, então nós também aqui teríamos o direito de fazer essas mesmas medidas soberanamente para apertar, mas não é o caso, está vendo? Então, é a mesma coisa que a gente diz, você pede para eu abrir a porta para si, mas você fecha a sua porta para mim. Então, onde é que está a justiça aí? É o debate de justiça, o tal irmão, o tal povo, o tal laços que nós queremos. As pessoas dizem que não, aqui não há reciprocidade. Se nós estamos a abrir a porta, eles também têm que abrir a porta para nós. Mais do que uma decisão soberana, a Europa pode, no geral, estar a exercer uma influência sobre Portugal a ancorar-se às novas políticas migratórias. Vale a pena olhar para a tendência geral que está a acontecer na Europa em relação às políticas de imigração, as políticas migratórias, não é? Então, Portugal pode estar a ser empurrado para uma dinâmica europeia de lidar com medidas muito apertadas em relação à imigração, não é? Agora, você pode me perguntar, é razoável, é justo Portugal fazer isso? O Portugal vai dizer que, companheiro, de um tempo para cá, os números de imigrantes subiram assustadoramente, não é? Não são imigrantes só de África. Temos imigrantes asiáticos que estão, vou usar esta expressão aqui, que não é correta, não é politicamente correta, mas é o que eu encontrei para expressar a magnitude do problema. Há uma população imigrante que está a inundar Portugal. Então, o governo português tem que ficar assim de braços cruzados e dizer que ok, não há problema, venham todos aqui e onde é que nós nos controlamos, onde é que nós garantimos a nossa segurança? Não. Agora, se essa comunidade ameaça mesmo a Portugal, nós não sabemos, os portugueses é que vão nos dizer. Por último, nós estamos a ver a provável influência do movimento, eu vou chamar movimento assim, Chega, que é um movimento anti-imigração. Então, tudo isso junto, é preciso que nós digamos assim, olha, reconhecemos o direito de Portugal, a soberania de Portugal, tomar as decisões, impor tudo, mas também temos que compreender por que Portugal faz isso. Mas mais do que reclamarmos essas coisas, é compreender e tomarmos outras medidas que sejam também do nosso lado. Faça você também a reciprocidade se quiser. Esse é o ponto.